Fala, brothers, tudo bem? Galera, seguinte, continuando aí, nós vamos entrar na parte de cálculo algébrico. Brother, o que vem a ser essa ideia de cálculo algébrico? Olha só, primeiro nós trabalhamos com aquela parte chamada de parte aritmética, que é quando a nossa preocupação é conhecer mais sobre os números e realizar algumas operações com eles. Agora, nós vamos entrar na parte que nós começaremos a envolver as letrinhas, galera. Então, o cálculo algébrico nada mais é aquele momento que as letrinhas começam a aparecer nos nossos problemas lindos aí, maravilhosos, tá bom? Então, para a gente poder começar, o que acontece? Nós vamos ter aqui um primeiro termo que nós chamamos de monômio ou termo algébrico. Eu posso ter qualquer um desses dois nomes aqui para eles. Olha só, monômio ou termo algébrico. Talvez o termo, assim, o nome não seja tão lindo, monômio, né? Remomo, monômio, o que é isso? Máquina, venha comigo. O que vem a ser o monômio ou termo algébrico? Por exemplo, quando nós trabalhamos lá na parte de aritmética, nós temos os números, perfeito? Por exemplo, tem lá número, sei lá, 2, posso ter aqui 3/4, posso ter uma raiz quadrada de 3 e tal. Só que esses números agora, eles podem vir acompanhados de algumas letrinhas. E quando eles vêm acompanhados de algumas letrinhas, este termo é chamado de monômio ou termo algébrico. Algébrico, sempre que citar a ideia de algébrico, você vai pensar comigo nas letrinhas. Então, por exemplo, isso aqui é um monômio ou um termo algébrico. Isso aqui, 2x. Se eu coloco aqui 3/4 de x ao cubo vezes y, é um monômio ou termo algébrico. Se eu coloco raiz quadrada de 3, x ao cubo, y ao quadrado, é um tipo de monômio ou termo algébrico. Agora, como que este monômio ele é formado, né, ou termo algébrico? A formação dele, nós vamos ter duas partes. Primeiramente, teremos essa partezinha aqui, que tem o número, beleza? Primeiramente, teremos essa partezinha que tem o número. Toda essa galera que está aqui, presente na parte do número, nós vamos chamar de coeficiente. Então lembra, tá lá aquela coisa linda. Quem tá lá, o númerozinho tá lá na frente, máquina, acompanhando, nós o chamaremos de coeficiente, galera. Então tem no caso aqui o coeficiente, beleza. A nossa grande novidade é ter as letrinhas aqui do lado. Essa galera, essas letras que estão aqui, pensa, nesse caso aqui o x, nesse caso aqui x ao cubo vezes y, nesse caso aqui x ao cubo vezes y quadrado. Toda essa galerinha aqui, eles vão fazer parte de um time chamado de parte literal. Vamos lá, parte literal, lembra letra, ok? Então teremos aqui no caso esse time chamado de parte literal, galera. Então máquina, tá aí, isso não tem Wi-Fi, mas tem muita conexão, pegou aí? Então tem aqui coeficiente. O que você vai pensar? Coeficiente, falou coeficiente, você vai pensar nos números, beleza? Então, você vai visualizar que é um número. Parte literal, o que você vai pensar? Letra, ok? Número, letra. Vou colocar no plural, porque pode ter mais de uma. Tudo bem até aí? Tranquilos? Firmes? Agora, tem alguns desses monômios ou termos algébricos que são chamados de semelhantes. Então, assim, quando que esses amiguinhos aqui, no caso, monômios ou termos algébricos, né? Quando que eles serão classificados, máquina, como semelhantes? Qual que é o momento que eles serão classificados, no caso, como semelhantes? Brother, eles serão chamados de semelhantes quando eles tiverem as mesmas letrinhas, ou seja, a mesma parte literal. Passou a visão? Pensou comigo? Vamos lá, vamos escrever, se não esqueço. Serão semelhantes se tiverem a mesma parte literal, ou seja,
as mesmas letrinhas, brothers. Então, se tiverem a mesma parte literal. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Vou colocar para a gente aqui 2 casos para a gente classificar se são ou não termos semelhantes. Por exemplo, suponhamos que eu tenho 2xy e 3x ao quadrado y. Suponhamos que eu tenho aqui 5x ao cubo y e eu tenho aqui 7x ao cubo y. Eu tenho essas duas duplas. Vamos lá. Para que eles representem termos semelhantes, a exigência, máquina, isso aqui, ó, mesma parte literal. Mesma parte literal. Mas, olha esses dois. Tem x? Tem. Tem y? Tem. Mas visualiza um detalhe comigo. Quando eu tenho x ao quadrado, quer dizer que o x aparece 2 vezes. Está vendo aqui? Quando eu tenho x ao quadrado, quer dizer que o x aparece 2 vezes. Ou seja, é diferente. Olha só, essa parte literal x ao quadrado y, ela é xy. Tá vendo que aqui só tem x e y, aqui tem 2x? Então, esse primeiro caso aqui, ó, eles não são semelhantes. Então, nesse primeiro caso aqui, eles não são semelhantes. Então, para você confirmar isso aí, além de aparecerem as mesmas letras, os expoentes têm que ser os mesmos. Aqui expoente 1 e aqui expoente 2. Não vai rolar. Beleza? Vamos para o próximo? Olha esse aqui de baixo. Tá x ao cubo y e aqui, máquina, x ao cubo y também. Beleza, legal. Mas e aí, velho? Olha só. Lembra que eu falei? Tem as letras, mas os expoentes também são idênticos, ó. Quando não aparece o expoente é 1. Você vai me ajudar aqui, ó. Expoente 3 para o x, expoente 3 para o x. Expoente 1 para o y, expoente 1 para o y. Então, esses dois aqui, ó, são termos, no caso é termos algébricos ou monômios, que são, ó, semelhantes. Então, esse caso aqui, eles são semelhantes, galera. Por quê? Porque eles têm a mesma parte literal. Então, 5x ao cubo y é semelhante a 7x ao cubo y, beleza? Acompanhe as próximas aulas que nós vamos falar das operações existentes entre os monômios. Falou, brothers!